Assim, como que são os primeiros sinais ali de um transtorno de linguagem que precisa, olha, tá na hora de ir num foniatra, tá na hora de ir numa fono. Olá, começamos mais um Unicamente Podcast. Hoje recebemos a maravilhosa foniatra Mariana Fabro, que vai falar com a gente sobre transtorno de linguagem. Mariana, seja bem-vinda. É um prazer imenso te ouvir. Sou teu fã há muito tempo. Estou bem feliz com você aqui hoje. Eu também estou muito feliz, eu também sou muito sua fã. Sempre que eu estou do teu lado, eu aprendo muito, então é um prazer enorme estar aqui. Obrigada pelo convite. A aprendizagem é troca, né? Exatamente. E quando tem essa química, a gente aprende É, mais desde a ainda, não é primeira, né? A verdade? gente fez uma live, eu lembro, no auge da pandemia, Que foi um um sucesso, né? sucesso, sem combinar nada, as coisas foram É. fluindo, né? Mas primeiro, eu falei que você é uma foniatra. Me diz o que é ser uma médica foniatra, o que é a foniatria e o que eu preciso para ser foniatra. Muita gente ainda confunde, né? E não sabe Sim, bem o que é, né? Então, foniatria é uma área de atuação da otorrinolaringologia. Então, hoje, desde 2006, para você ser foniatra, você precisa primeiro ser otorrino, fazer a formação em otorrino, tirar o título de especialista em otorrino e depois fazer a formação em foniatria e tirar o título de área de atuação. Mas nem sempre foi assim. Quando eu fui estudar foniatria em 2000, 2001, a foniatria era uma especialidade médica. Então, a gente tinha colegas de outras especialidades que faziam foniatria. Como a maioria das pessoas era otorrino, vinha da otorrino, então o Conselho Federal de Medicina, entre 2005 e 2006, transformou a foniatria em área de atuação. Como área de atuação, outras especialidades médicas podem requerer essa área, né? Então, sim. hoje ela é exclusiva da otorrino porque outras especialidades não pediram, junto à Associação Médica Brasileira, essa área de atuação. Eu acho que uma área que poderia requerer é a neurologia infantil, a psiquiatria infantil também, e acho até que aumentaria muito a interlocução dentro da foniatria, seria até muito bom, né? Excelente. Mas, por enquanto, ela segue exclusivo da otorrino. Então, para ser foniatra hoje no Brasil, precisa ser otorrino. Qual que é a base da atuação de um foniatra? Quem que ele atende? Então, o foniatra pode atender adultos e crianças, eu trabalho só com crianças, né? Mas tem a Sim. foniatria no adulto, e a gente trabalha o diagnóstico médico dos transtornos da comunicação, da linguagem, do aprendizado. Eu sempre falo que, pelo menos falando da infância, né, da minha área, que a infância é uma urgência, né? Então, quando a gente fala de infância e de alteração de desenvolvimento, não pode ter reserva de mercado. Então, quanto mais médicos souberem de desenvolvimento infantil, de diagnóstico médico e souberem conduzir bem essa infância atravessada por um diagnóstico, melhor. Então, nesse cenário, os foniatras compõem mais uma opção de médicos que entendem de desenvolvimento infantil. E quanto mais gente souber, melhor para a infância, né? Mas eu percebo que tem uma raridade nesses profissionais que vão direto para a infância, né? A gente fez recentemente uma pesquisa atrás de psiquiatras infantis. São pouquíssimos que direcionam a atuação para a infância. E parece que dentro da psicologia, hoje em dia, também, né? Pouca Sim. gente que está se formando agora quer ir para a infância, né? É que a gente tem um sonho ainda, a psicanálise, né? Meio freudiana, aquela coisa do divã. As pessoas idealizam aquilo como sendo a única área. E aí acabam saindo com esse olhar, poucos se aperfeiçoam, poucos estudam ali, a gente acaba tendo um gap bem importante. Verdade. Todas as áreas têm essa questão. Então, como você disse, o nosso tema de hoje central aqui vai ser o transtorno de linguagem, o famoso TDL. Que eu percebo que as pessoas também não sabem o que é, né? Confundem muito com autismo, como você bem disse no começo. Eu tenho neuropediatria, psiquiatria infantil, neurologia infantil, eu posso ter esse olhar mais acurado aqui, né, para as questões do Sim. TDL, porque você vive frisando que o TDL, estatisticamente, é um grupo maior do que as pessoas com TEA. E não é o que a gente vê. É também o que eu vivo falando, superdotação é maior do que o grupo com TEA. E não é o que a gente vê também. Sim. Eu fico gritando sozinho há anos, Sim, parece. sim. E, na verdade, não somos nós que estamos dizendo, né? Isso, né? Tem literatura já, né? Exato. Muita literatura para provar que tanto o TDL como a superdotação têm estatisticamente mais prevalência do que o autismo, mesmo com essa nova Isso. prevalência do autismo, ainda assim, Ainda assim, bem né? maior. Então, o TDL é transtorno do desenvolvimento da linguagem, é uma alteração, teoricamente, que pega o sistema da linguagem, né? Mas como a linguagem é uma coisa muito cara para o ser humano, é a marca do ser humano, né? A linguagem como a gente entende hoje, sempre esses seres humanos que têm dificuldade de aquisição e de compreensão dessa língua materna têm outras alterações, porque
pega algo fundamental para o desenvolvimento do ser humano, que é a língua materna, né? Que faz não só a representação do que ele é, do pensamento, mas também da cultura que ele vem, né? Porque a nossa língua materna também nos representa, né? A gente entende de onde a gente vem pelo português do Brasil, né? Pelo Sim. português que a gente fala aqui. Então são crianças que têm esse transtorno de linguagem, mas têm também frequentemente outras alterações clínicas. Para a gente fazer esse diagnóstico, eu preciso excluir qualquer outra causa ou diagnóstico que por si só pudesse dar esse transtorno de linguagem. Então, por exemplo, o autismo eu tenho que excluir desse TDL, né? Ou é autismo ou é TDL, porque o autismo por si só dá transtorno de linguagem. Sim. Né? Uma deficiência intelectual por si só dá um transtorno de linguagem. Então, não pode. Então, essas pessoas podem ter transtorno de linguagem, mas não podem receber o diagnóstico de TDL. Deficiência intelectual, por exemplo. Sim. É um diagnóstico diferencial. Sim. Sim, a deficiência intelectual leve Sim. é um diagnóstico diferencial de um TDL. Como autismo leve também. Como um autismo leve, né? Nível 1 de suporte também. E por que é tão difícil fazer essa diferenciação? Onde que a gente está falhando? Então, eu acho, você sabe que isso é uma discussão na literatura do pessoal que publica em TDL há muitos anos, né? Tem até uma literatura antiga que hoje ninguém tem coragem de ir lá para as redes sociais falar isso, mas já está publicado de 30, 40 anos atrás, que eles achavam que era um contínuo. Que você tinha o quadro de autismo lá muito grave, você tinha um TDL muito leve na outra ponta, e isso ia caminhando para um meio onde era difícil o diagnóstico diferencial, porque o autismo cada vez mais leve, entre aspas, vai se tornando um quadro de linguagem. Sim, especialmente a linguagem pragmática falhando. Sim, sim. Então, eles diziam isso. Hoje a gente não fala mais isso, não entende mais isso, mas os primeiros pensadores sobre o assunto diziam isso, já mostrando a dificuldade, né, desse diagnóstico diferencial, né? Então, é isso. Assim, uma criança... Primeiro que eu acho que para o diagnóstico do autismo, a gente tem que cumprir os critérios, né? As pessoas esquecem que tem critérios bem embasados, bem específicos, contados, ali, está escrito. Né? Então, às vezes, a gente pega crianças que não têm os critérios. Mesmo você pensar, mas pode ser o leve do leve do leve. É que não tem, sabe? Não tem. Assim, uma hora você tem que passar um sarrafo e falar, ó, isso é um desenvolvimento, é a variedade do ser humano, né? Exato. Então, tem essa questão, né? Depois, porque crianças muito pequenas com TDL mais grave, com dificuldades, principalmente de compreensão da língua, elas podem chegar na clínica brincando sem simbólico, se relacionando pior com o outro, num primeiro momento com uma menor iniciativa de comunicação. Mas então, criança lá de 2 anos com TDL grave, você não consegue diferenciar. Não dá. Certo? Porque é isso. Os prejuízos são muito semelhantes. É isso. Por quê? Porque quando falha a linguagem, para o ser humano é uma alteração de desenvolvimento muito grande. Então, aí espirra, entre aspas. Você pode ter qualquer coisa ali isso. condicionada ao atraso. É isso. Né? Espirra para outras áreas, né? Não linguísticas, né? Sim. Mas essas crianças começam a responder mais fortemente, né? Mais rapidamente com a intervenção. Então, a literatura do autismo fala muito assim, é possível fechar o diagnóstico com 18 meses, com uma certa segurança, mas quando você vai olhar lá como foi feito o trabalho, são milhares de coisas que você não consegue fazer na clínica, né? Sim. Porque é um teste-reteste, é uma avaliação enorme de pesquisa. E aí surge aqueles casos de cura de autismo, que teve um diagnóstico tão precoce, é isso. E mais adiante não se mantém os critérios. É isso. Então, precisa tomar cuidado, né, nas crianças muito pequenas. E quanto mais a gente sabe de linguagem e o que a falta da linguagem faz para o desenvolvimento infantil, mais você fica na dúvida. Exato. Mas também as pessoas confundem muito linguagem com fala, né? Então, se não fala, acabou isso aqui, já é isso daqui. E precisa pontuar essa diferença, né? Então, linguagem é a organização de um pensamento, né? Sim. É bem complexo. E fala é um ato motor, né? Claro que eu preciso de carga linguística para falar bem, obviamente, mas fala é um ato motor, né? Então, precisa saber diferenciar. E para os pais que estão lá em casa, assim, como que são os primeiros sinais ali de um transtorno de linguagem? Porque às vezes ficam desesperados, né? Você já tem... A gente fala muito de autismo o tempo todo, né? Apesar da gente falar muito, a gente sabe que ainda não está o diagnóstico correto, tem umas questões. Mas parece que faltam pistas para as outras condições. Aí você vai para o médico, você passa no médico lá em Cuiabá, você vai no médico no Rio de Janeiro, você vai aqui no médico, é alguém. Aí, nossa, é um TDL, depois de 6, 7 anos buscando, né? Porque eu nunca sou a primeira opção de ninguém para avaliar, fazer a avaliação neuropsicológica. Eu nunca sou a primeira opção. As pessoas chegam até mim,
depois de terem passado em 10, Sim. 15 pessoas, né? É essa a questão. Quais são aqui os primeiros sinais que a gente precisa? Olha, tá na hora de ir num foniatra, tá na hora de ir numa fono. Então, acho que o quadro clássico do TDL é uma criança que atrasa as primeiras palavras, né? E aí vai tendo um atraso nessa aquisição de linguagem barra fala lá para os pais, né? Mas é isso, eu acho que o que tem que ficar claro é que é uma criança que pode aparecer olhando um pouco menos, brincando um pouco menos com simbólico, né? Com uma brincadeira menos estruturada. É uma criança que às vezes não compreende, então não obedece tanto ordem simples, né? Na época que, né, dá a bolinha, enfim, porque ela não está compreendendo. É muito comum TDL com alteração de compreensão, não é só expressão. Então, esse é o quadro clássico. Agora, tem um quadro que é menos clássico das crianças que não atrasaram para falar. E essas crianças, mais tardiamente, no final da educação infantil, né, entrando para o F1, começam a ter algumas questões de aprendizado, de interpretação, de coordenação motora. E aí, mas elas não atrasaram muito Não pouco, atrasaram enfim, a fala lá no no comecinho. comecinho, mas começa a aparecer as dificuldades Isso. aqui na alfabetização, com escrita, E leitura. essas crianças também têm chance de um diagnóstico errôneo muito grande, porque aí ninguém vai lembrar. Aí vira TDAH, aí vira dislexia, aí vira transtorno do processamento auditivo, mas quando você vai ver, tem uma alteração de linguagem nessas crianças, né? Então, por isso que a gente recomenda sempre que uma criança com qualquer dificuldade escolar passe por uma avaliação de linguagem, né? Não é necessariamente terapia, é só uma avaliação. Avaliar para ver as condições de desenvolvimento, para dar os Exatamente, destaques, as alertas de atraso ou não. exatamente. E aí você falou uma questão muito comum, né? Confundir esse diagnóstico aqui na entrada da educação do ensino fundamental com o TDAH. Também é uma questão muito importante. A gente tem visto muitos diagnósticos de TDAH na primeira infância aqui, mas a gente sabe que algumas funções executivas que estão ligadas ao TDAH não se desenvolvem com a maturação ideal, né? Então, a própria atenção, a flexibilidade psicológica, que eles gostam muito de estabilidade, né? Como a gente faz essa diferenciação aqui? Porque a gente tem, de novo, tido muitos diagnósticos nessa faixa etária, e aí você sabe que a medicação, às vezes, não é a primeira, né, opção de Sim. intervenção, e as pessoas ficam ali patinando. A gente sabe, se você tem um diagnóstico assertivo, ele também vai ter um prognóstico muito mais eficiente e eficaz. Bom, então é isso. TDAH também precisa cumprir os critérios do diagnóstico, certo, A né? gente fica falando, parece que falando a mesma coisa, mas eu não sei de onde eles não tiram a ideia. Eu já vi muitas vezes, não, é só para ajudar, é só para ter acesso a um professor especializado, mas você não acaba ajudando É. aqui nesse sentido. Não. Eu acho assim que quando eu estou atendendo uma criança, eu sempre fico me policiando, né? Depois de anos fazendo análise como paciente, né? Sim. Eu falo assim, olha, eu não posso deixar meu inconsciente levar esse diagnóstico para um TDL, né? Porque eu conheço muito TDL, então eu fico o tempo inteiro me policiando para não cair nas armadilhas do meu inconsciente, certo? Acaba levando a gente sempre. Certo. Então é isso, porque eu conheço muito isso. Então, se eu sou um médico e conheço muito TDAH ou muito autismo e não conheço nada de TDL, a chance de eu cair na armadilha, né, do nosso ruído interno, porque é só isso que a gente pensa, só com isso que a gente trabalha, é muito grande. Né? Você deve passar por isso também com a O superdotação, tempo né? todo, assim, porque a gente Você vai, olha, sabe. tem que pensar se é ou não é, mas, né, E porque... também os médicos também não conhecem, a gente vai discutir uma coisa tão óbvia, que não é autismo, que a gente viu, avaliou habilidades sociais, avaliou pragmática, tá tudo ok, mas o que eu não conheço, fica difícil eu colocar no radar. Sim, E o que eu conheço demais também, tudo vira, né? sim. E comigo acontece pior ainda, porque às vezes as mães vêm para mim, eu quero uma avaliação de superdotação. Você avaliar não significa que você vai sair com essa identificação. Né? E aí a parte mais difícil é você ir lá para a devolutiva e dizer, olha, não fechou. Sim. E essa é a grande questão, né? Eu passo por isso o tempo todo, mas eu tento olhar aqui, porque de fato tem um prejuízo acentuado, e a superdotação por si só ela não vai trazer nenhum prejuízo que vai ficar estabelecido mesmo com intervenção, né? O ambiente pode causar algumas questões aqui, mas modificando o ambiente, essas dificuldades vão ser sanadas nesse processo. E tem dificuldade de base mesmo, que não vai desaparecer. O que pode levar para um diagnóstico de dupla excepcionalidade. Acho que é muito mais difícil você explicar para o outro que é dupla excepcionalidade também. Sim. Então é isso. E ainda por cima é que o lobo pré-frontal, né, que é o berço das funções executivas. E onde fica o lobo pré-frontal? Que vocês estão vendo aqui? Aqui na frente, o lobo pré-frontal
que é onde está o nosso gerentão, né? Que é o nosso executivo central, que gerencia todas essas funções executivas de atenção, fluência de novos conhecimentos, aquela vontade que eu tenho de Controle fazer. Eu não posso inibitório. fazer tudo que eu quero a hora que eu quero, né? Exato. Enfim. Então, como ele é o topo, né? Foi a última função na gênese do ser humano a surgir, ele se relaciona muito com todos os outros sistemas. E ele é dependente dos outros sistemas. Então, dependendo de qualquer alteração que eu tenho, eu posso ter disfunções executivas. Acontece com isso com a gente pontualmente. Se eu estou um dia com tontura, eu não tenho atenção, eu perco a crítica, eu vou te xingar porque eu estou com tontura. Tô com fome. Ou fome, enfim, certo? Então, como a linguagem é algo muito especial para o ser humano, se essa linguagem não está funcionando bem, eu paro de me interessar, de prestar atenção. Né? E aí eu agito, e aí eu me angustio, e aí eu também tenho disfunção executiva, enfim. Então, a criança com TDL tem muita disfunção executiva. Quando você entende essa rede de estimulação cerebral, porque eu falo sempre assim, você tem seus testes, né? Temos, muitos. Certo. O fonoaudiólogo que está lá atendendo também tem os testes e também tem o dia a dia com a criança ali. Exato. O médico é uma vez só. Então, e a gente não faz teste, assim, né? Formal, que nem vocês, né? Então, eu tenho que ter um terreno seguro para trabalhar, porque senão fica o achismo do que eu acho. E trabalhar com achismo, com saúde infantil, não dá. Então, o terreno seguro para o médico é o funcionamento cerebral. Eu tenho que saber bastante anatomia e as correlações para entender aonde começou essa história e por que tem outros sintomas. Sim. Né? Enfim, outras características associadas, né? Então, o funcionamento cerebral permite isso, que um quadro de linguagem leve à disfunção executiva. Não necessariamente é TDAH. Aí fica pensando também, porque o TDAH é um quadro de disfunção executiva ali total, né? E a gente também pode ter disfunção executiva sem ter um quadro de TDAH, por exemplo. Sim. Aí confunde-se tudo esse processo, né? É isso. Eu brinco que quanto mais anatomia e fisiologia cerebral você sabe, menos CID você dá. Né? Menos nomes mas de diagnósticos. Mas as pessoas querem um CID, né? Eles vêm aqui, não, tudo bem. Sim. Mas assim, né? Se eu tenho uma criança lá que é TDL. Exato. Mas ela tem disfunção executiva. Mas ela tem dificuldade de aprendizado. Mas ela tem alterações perceptuais auditivas. Sim. Eu posso dar TDL, ou eu posso dar TDL, TDAH, TPAC, dislexia. Eles vão se conversando ali, né? Mas às vezes chega a criança com 15 CIDs. É isso. Eu fico... É isso, às vezes entra um baixinho lá de 2 anos e meio, 3 anos, com 3 CIDs. Já peguei assim, com 4 anos, tinha 9 CIDs. Então... Aí tinha um CID que explicava tudo e qualquer coisa, sabe? E o que a gente não mensura nisso é o luto materno diante de cada CID, Exato, né? São os impactos. Isso tem um impacto na relação. E, consequentemente, no desenvolvimento daquela criança. Afeta tudo, né? Tem uma frustração com o filho idealizado, com o que era ideal, o que eu consigo fazer. É isso. Era TDL, era TDAH, agora é isso. Agora o que eu faço agora? Fiz tudo errado até aqui? Então, cada vez mais a minha consulta é muito mais de acolhimento e de escuta da família do que lá, né? E direcionar para as intervenções que são necessárias para aquele quadro, naquele momento, né? Exatamente. As pessoas acham que a intervenção depende muito do CID ali, né? Se a gente observar, fizer uma boa leitura da sintomatologia, entender, fica mais fácil você conduzir. Pode ser que depois você volte aqui e feche um CID específico ali, então isso vai direcionar melhor. Mas tem uma expectativa muito grande por isso. As pessoas confundem as dificuldades sociais e econômicas, né, do nosso sistema de saúde, que está muito ruim, né, e que há necessidade desse CID para se conseguir as terapias. Então, essa é uma questão importante que a gente também tem que auxiliar. Exato. E tem que, enfim, né, temos que Plano estar de junto. saúde sem CID não atende ninguém. Exatamente. Então, tem né? criança superdotada com ansiedade, mas assim, nós não temos CID da superdotação. Mas existe um quadro ansioso ali bem importante, Sim. tem uma fobia escolar, precisa cuidar daquele processo. Sim. Aí você vai lá e coloca o CID lá, não pode, porque eu preciso do CID da superdotação. Não existe CID da superdotação, gente, tá bom? É isso.